Quem habitará na terra? Muitos pensam que o milênio é no céu, algo improvável se analisarmos os profetas, como nós vimos, né? Devemos entender que o milênio é na terra e que haverá habitantes na terra que não foram condenados e nem transformados, mas servirão à igreja. E acontecerá nos últimos dias que se formará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foice. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Tem povos também. Não é apenas aqueles lá, esses povos, aqui, esses muitos povos, não são aqueles lá que ressuscitaram na primeira ressurreição. Porque eles estão subindo ou eles estão nas nações, né? E estão subindo para ouvir a palavra do Senhor e em Jerusalém. Entende? Pode ver que eles transformam as espadas em enxadões e as suas lanças em foices, porque eles vão estar trabalhando no milênio. A igreja não vai exercer esse trabalho com foice, com enxadão. Daniel 7, do 9 ao 12, vai falar sobre isso também, quer ver? Estive olhando até que o quarto animal, lá terrível, espantoso, foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Já os outros animais, né? O leão, o urso, o leopardo, que são as nações, Babilônia, Pérsia, Grécia. Os outros animais, foi-lhes tirado o domínio, ou seja, eles não reinarão. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Entende? Eles têm a sua vida prolongada. Entende? Como disse lá em Apocalipse, lá em Isaías 65. Os dias do meu povo, no caso, são essas nações aqui restantes, né? Também são chamadas de povos de Deus. Os dias, né, do meu povo serão como os dias da árvore. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Tá vendo? E folgarei em Jerusalém ao descanso do sétimo dia, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Nem haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, ou seja, uma pessoa que morrer com 100 anos, ela morreu jovem, porque as pessoas vão voltar a viver, e nem era no tempo, né, de Noé, de Sete, de Adão, de Enos, de Enoque. Com 100 anos, elas geravam filhos, às vezes, e iam morrer com 900 anos, 800 anos. Se ela morresse com 400 anos, ela estava morrendo jovem ainda, né? Porque Matusalém viveu 976 anos, viviam quase 1000 anos, entende? Então tem pessoas que vão entrar vivas ali pro milênio e vão viver até o fim do milênio, né? Até final do milênio, às vezes vão morrer ali quase no final do milênio, entende? Se morrer com 100 anos, morreu jovem. E o pecador de 100 anos será amaldiçoado, entende? Então vai ser julgamento instantâneo. Se a pessoa pecar, já vai ser punida, será amaldiçoada, entende? E edificarão casas e as habitarão. Aqui não está falando da igreja, né? É daquelas nações restantes. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Tem árvores aí milenárias, árvores de 2000 anos atrás, né, de 1500 anos atrás. Então, vão voltar a viver assim. E para desfazer o milenismo e mostrar essas nações restantes, temos o texto de Zacarias, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Aqui é quando? Quando vem o dia do Senhor, tá chegando o dia do Senhor, né? E Deus está juntando as nações para ir contra Jerusalém. Quem que é essas nações? É os povos do anticristo, né? Os 10 reis e seus exércitos, e aliados do anticristo de várias nações. Vão estar indo contra Jerusalém, saqueando a cidade, vai ter uma peleja contra Jerusalém, mas Jerusalém não é inteiramente destruída, porque a metade da cidade sai para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E daí, nesse tempo onde eles estão vindo, onde
o anticristo está levando esses cativos, esses reféns, né? O que acontece? O Senhor aparece, o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Daí ele vem, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis, né? Os judeus ali, né, que foram levados cativos, eles vão fugir pela abertura que Deus vai abrir no meio do Monte das Oliveiras, como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui a igreja já foi arrebatada, né? Por isso que os santos estão vindo com o Senhor. Não é porque elas foram arrebatadas antes da tribulação, entende? O Senhor não tá, o Senhor apareceu aqui no céu já faz muito tempo antes, o Senhor não vai aparecer no céu assim, no outro dia já vai estar ocorrendo o milênio, entende? Será uma guerra contra as nações, uma guerra de 75 dias. Aí, da onde que você tirou essas informações? Daniel, capítulo 12. E desde o tempo em que o sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, desde a metade da semana, onde o anticristo quebra o sacrifício, a oração, né, que o sacrifício é espiritual, então é a oração, o sacrifício o sacrifício dos lábios, o incenso, né, o cheiro suave, que é a oração dos santos, né? O anticristo vai fazer isso cessar, vai proibir isso, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Um período de 45 dias. E daí tem, né, os 1260 dias também, que vai estar lá em Daniel capítulo 8, né? Então, juntando tudo, são 1260 dias a 1335 dias. São 75 dias. Terá um período, né, onde as nações vão ir contra Jerusalém, as nações vão estar lá juntadas na Batalha do Armagedon, e daí, o que vai acontecer? O Senhor vai aparecer no céu e vai vir desde Edom até o Vale do Armagedon, né, fazendo guerra contra as nações, e isso dali dá o perímetro que João disse lá no Apocalipse, né? Saiu sangue do lagar por 1.600 estádios. Jesus vai vir fazendo matança junto com a sua igreja, matando os exércitos da besta. Por isso que ele vem de Edom pisando o lagar, tá entendendo? Por isso que as suas roupas estão salpicadas de sangue. Então agora deu para vocês entender por que num momento Jesus está em Jerusalém, né, na sua vinda ele está em Jerusalém, daí em outro momento já aparece ele lá no Vale do Armagedon, e daí em outro momento já aparece ele lá em Bosra, lá em Edom, né? Como isso? Porque é esse período, né, de 1260, 1290 e 1335 dias. Bem-aventurado que espera desde 1290 até 1335 dias. As nações, elas vão ter que estar lá no deserto, que já é um outro assunto, onde eu já tenho lives e vídeos no canal. Elas vão ter que ficar lá no deserto esperando 45 dias. Elas vão poder daí estar entrando ali pro milênio, né, como nações restantes, está servindo ao Senhor lá em Jerusalém. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas ao cair da tarde haverá luz. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Daí que começa o reinado de Cristo. Está vendo? E o Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. E acontecerá que os que restarem de todas as nações, de novo as nações restantes aqui, que vieram contra Jerusalém, os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém. Isso não significa que os que restaram dessas nações, essas pessoas que restaram das nações, que vieram contra Jerusalém. Eles restaram daquelas nações que vieram contra Jerusalém. Eles subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. A festa dos
tabernáculos. A festa dos tabernáculos é o milênio, se a gente olhar na cronologia das festas. Eu tenho vídeos no canal, mas são antigos, então eu vou estar regravando mais vídeos sobre as festas de Deus e mostrando para vocês que a festa dos tabernáculos, na linha do tempo das festas, ela se encaixa bem certinho no milênio. E as nações vão ir para Jerusalém para celebrar a festa das cabanas, as festas dos tabernáculos em Jerusalém, de ano em ano. E é uma festa literal que eles vão celebrar. E acontecerá, olha, aqui aquele castigo lá que eu disse, né, que as nações ainda vão pecar, mas já vão ser punidas na mesma hora. Olha, e acontecerá, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, não virá sobre ela a chuva. Então Deus vai privar a cidade de chuva, porque sem chuva não há colheita. Então, eles vão ficar privados de colheita. Eles não querem ir lá para Jerusalém para entregar as suas primícias para Deus, né? Porque vai voltar. Não vou usar essa palavra voltar a ser como era lá na antiga aliança, porque na verdade não vai voltar a ser como era na antiga aliança, né? Vai ser um novo esquema bem mais glorioso do que o da antiga aliança, entende? Mas as nações vão ir lá para Jerusalém, sim, entregar primícias para Deus, colheitas para Deus, presentes para Deus. As pessoas dizem, isso não anula o sacrifício de Cristo? Não, não anula. Isso não é espiritual? Não, não é espiritual. Isso não é da antiga aliança? Não é da antiga aliança, entende? Ah, mas o sangue de Cristo então não tem valor, porque não é o sangue de Cristo que perdoa as pessoas, então não tem como sacrifícios de animais perdoarem elas no milênio. Eu vou mostrar que sim. Primeiro, Joel capítulo 3, versículo 21, a gente vai ler e vai dizer assim, ó: E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então o Senhor está habitando em Sião. Então o Senhor está habitando em Sião quando? Está habitando em Sião no milênio. E no milênio ele vai purificar o sangue dos que não tinha purificado. Entende? Tem pessoas que pensam, aqui ele vai purificar o sangue dos que ele não tinha purificado. No caso, esses que vão ser purificados somos nós. E daí os que já tinham sido purificados são as pessoas da antiga aliança. Isso também é errado, é uma interpretação errada. Por quê? Aqui está falando do contexto do milênio, da vinda de Jesus. Então ele não voltaria lá na transição das alianças para falar de purificação de sangue. Ele está falando do milênio. Então, como que a gente entende isso? Desde o tempo que Jesus morreu, as vagas estão abertas, as portas estão abertas para quem quiser participar do sacerdócio de Melquisedeque. Lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro, se purifiquem com o sangue do Cordeiro. A vaga está aberta, Jesus está chamando, só que a partir do momento que ele vem, aí já não vai mais ter como uma pessoa se tornar rei e sacerdote ali no meio do milênio, entende? Essa pessoa, ela tinha oportunidade, mas não foi purificada pelo sangue de Cristo porque ela não fez obras dignas disso, né? No caso, ela não foi atrás disso, ela não teve o mesmo interesse que os santos tiveram. Elas podem até ter conhecido a Jesus, né, e tal, mas só que conhecer a Jesus não basta, porque cientistas, filósofos, historiadores conhecem Jesus, mas nem todos lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Muitas pessoas conhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus, mas não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Entende? Porque quem ama o Senhor guarda a sua palavra. Agora, essas pessoas aqui que entraram para o milênio como nações restantes, elas não fizeram obras má, mas também não fizeram obras dignas de um rei e sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso, elas entrarão para o milênio como restantes. E o que vai acontecer? Elas não foram purificadas pelo sangue de Cristo. Então, elas vão ter que ser purificadas por esses sacrifícios. Tá vendo? De maneira nenhuma anulou o sacrifício de Cristo, e de maneira nenhuma voltou para a antiga aliança, e de maneira nenhuma tá desprezando o sangue de Cristo. Aqui já é um outro período, já é uma outra era. Depois dessa nossa era aqui, desse tempo da graça. Tá entendendo? No milênio, elas vão ter que ser purificadas através dos sacrifícios. Tá entendendo? Olha só que interessante. Assista a live completa para entender mais sobre o milênio. O link estará na descrição e no final da tela.